passa a toalha entre os dedos do pé. As covinhas nas costas são as mesmas de Glória, Margarida pensa. E a menina pergunta, coçando os olhos, que horas são. Quando deixa um banheiro, Laura pisa lentamente um passo depois do outro para mostrar o quanto isso a torna, não sei, com sorte, especial. Entram no quarto. Com a toalha na boca, Laura espera a avó lhe estender o mundo do modo como ela o conhecia e, no mesmo gesto, por cima do gesto pelos anos, Margarida lhe entrega o pijama. Ao ver a cabeça de Laura no fundo do tecido, aperta aquele corpinho contra o dela. Raspa uma sombra no travesseiro, um luco qualquer no tecido, para em seguida ajeitar o lençol, e Laura se deita na cama que divide com a avó. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Amém. Quando eu comecei o projeto desse livro, ele teve, acho que 3 entradas principais. Um primeiro momento foi uma viagem que eu estava fazendo para Buenos Aires, em 2019. E lá eu vi uma mulher, ela era uma mulher que estava numa praça, que eu cruzei por acaso, e ela tinha uma placa do lado escrito Lei Humanos. E essa mulher captou a minha imaginação, eu até tirei uma foto e, de certa forma, a Margarida nasceu nessa imagem dessa mulher. Uma outra ponta foi quando eu estava escrevendo justamente a pequena coreografia do Adeus e num dado momento a Júlia Terra, que é a protagonista, ela tem uma reflexão sobre a avó dela. Ela diz que é uma pena que a maioria das nossas avós vão embora antes de virarmos pessoas que sabem aproveitar uma conversa. Me revelou também parte dessa história que eu trabalharia ao longo dos anos mais à frente, que é a história de uma avó e de uma neta. E uma outra ponta importante para fechar esses inícios de abandonos e assuntos, né, do livro, a minha professora, numa aula de escrita, me pediu para nós, como turma, escrever uma história num presente contínuo. E quando ela pediu isso, eu que sempre escrevi no passado, com verbos no passado, de repente vi a minha narrativa crescer de um ponto do presente. E a Filipa, que é a personagem da bisavó, nasceu nessa ponta, porque no final é quase como se fosse uma linha, né, com várias personagens de gerações diferentes de uma mesma família, bordando e construindo esse presente, passado, futuro. Antes de deslizar para o sono, Laura vislumbra uma nudez luminosa. Vó, ela chama. Parece que irá esquecê-la no momento em que Margarida deixar o quarto. Laura ainda não sabe que se tornará cada vez mais um corpo que atravessa a porta em direção a seu próprio desaparecimento. Um corpo que, à luz das atividades do dia, será maturado e completo, e por isso muito mais visível que o dela de criança, com veios e amplitudes, pintas e a bunda perturbadoramente plana. Mas eram os seios o seu maior assombro. Ter seios mudaria tudo. Vó, Laura ainda chama, e escuta, lá do fundo aquoso do que já é um sonho. Dorme, querida. Tem uma mulher que não está, que é uma grande ausência, que é a Glória. A Glória é mãe de Laura, filha de Margarida, neta de Filipa. Então são mulheres que, cada uma ao seu tempo, estão lidando com as suas individualidades e também com uma questão mais misteriosa, de uma ordem existencial, mas também política, estrutural. O fato delas serem mulheres molda a angústia que, de certo modo, ela sente, cada uma a seu tempo, que passa também por essas questões de apagamento de desejo, de dificuldade de lidar com segredos, silêncios, questões que vão sendo elaboradas no fundo do livro, da parte de baixo do texto, e conforme a narrativa vai crescendo, a gente vai entrando em contato com esse segredo, né, com esse rio que corre por baixo da escrita. Para mim era importante que essas mulheres estivessem juntas. Eu sempre escrevo a partir do tempo, atravessando o espaço e atravessando corpos femininos. Nos outros livros tem os saltos temporais. Nesse livro, como eu disse para vocês, queria trabalhar esse presente contínuo. Eu acho que esses corpos dessas mulheres é uma forma de saltar no tempo, tendo, por exemplo, nas duas pontas a neta e a bisavó, quase que se unindo nesse ciclo que se fecha e se inicia, né, numa mesma família. Agora que Filipa está ali, de certa forma, Margarida se arrepende de ter ficado tanto tempo sem vê-la.
Poderia ter ido visitá-la 1 ou 2 vezes por mês, e então agora teriam se visto sem se assustarem demais com as mudanças que notassem uma na outra. Mas foi Filipa quem partiu quando Margarida mais precisava dela. E mesmo que tivessem se visto, de que adiantaria? Teriam ficado tão quietas quanto estão agora. Nunca estudei psicanálise frontalmente, eu gosto de ler muita coisa sobre, leio Freud, Lacan, muitas vezes não compreendo tudo que eu estou lendo, às vezes compreendo mal ou compreendo ao meu modo, mas ainda assim tudo isso me ajuda a pensar essas partes, essas camadas subterrâneas do texto e das personagens. Eu venho do teatro, então a minha investigação é sempre a partir da personagem, e eu acho que as personagens com essa metáfora da cebola, né, com muitas camadas que a gente vai acessando pelo gesto, pela fala, pelo encontro com objetos, tudo isso acho que a psicanálise vai me dando, vai fermentando, né, essas possibilidades estéticas e filosóficas. Eu gosto da primeira pessoa porque ela traz uma intimidade para o leitor e para a leitora, mas por outro lado a gente fica amarrado a um ponto de vista único da narrativa, e a Delicada de repente subitamente se impôs como uma necessidade de terceira pessoa por ter 3 vozes importantes dentro dessa narrativa e desejar também que essas vozes fossem observadas com uma certa distância. Então o meu narrador, ele vai contando a história, ele observa essa história e vai descobrindo a história junto com a leitora e com o leitor, e às vezes ele mergulha nos pensamentos dessas personagens, se mistura com elas e depois volta. Então é um narrador bem silencioso, espero que ele proporcione uma sensação de intimidade como eu costumo gostar de trabalhar, mas por outro lado também traga uma espécie de um caleidoscópio de interpretações, onde a gente não tem uma verdade única ou uma interpretação exclusiva, mas que essa história possa se desdobrar em muitas possibilidades imagéticas, enfim, era o meu desejo quando eu comecei a escrever. Margarida ainda não teve coragem de encarar a mãe, apenas a entrevê, escuta o ar que sai de seus pulmões. Mesmo assim, percebeu que Filipa está mais magra, os bracinhos manchados por pintas de verão, mas os dedos seguem enormes, palmas das mãos grandes, que se frequentassem teatros, elas seriam um aplauso de 10 em 1.